Olá. E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área pra gente comentar aí, fazer o nosso pré-jogo entre Flamengo e São Paulo. Pois é, amanhã às 4 da tarde o Flamengo recebe o São Paulo lá no Maracanã, jogo esse válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que o São Paulo tem 15 jogos, né, no Brasileirão somente, e amanhã seria o 16º jogo do São Paulo, tendo aí mais 3 jogos para cumprir tabela, né? Cumprir tabela não, né? Para, na verdade, jogar, mas cumprir esse primeiro turno, né? Digamos assim. E como de praxe, o Fernando Diniz não divulgou a equipe titular do São Paulo, mas de acordo com algumas notícias, informações, a gente já consegue pincelar um time aí provável para enfrentar o Flamengo. Então, o São Paulo joga amanhã às 4 da tarde e aí na quarta-feira recebe o Lanús no Morumbi, um jogo decisivo. Basta uma vitória simples, é bem verdade, para o São Paulo poder se classificar e passar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas diante do que a gente viu no jogo passado, aquela partida horrorosa do São Paulo em todos os aspectos, principalmente no aspecto defensivo, tomando 3 gols de uma equipe que não jogava há 7 meses, é inacreditável, é imperdoável, essa é a palavra. E o Fernando Diniz vai ter que mudar muita coisa ali se o São Paulo quiser se classificar. Como eu disse no vídeo anterior, inclusive eu quero agradecer demais a audiência de todo mundo, eu li todas as mensagens e o torcedor realmente está emputecido e me deu razão. 98,9% das pessoas me deram razão. Deu mostrar que o time é um bando de fralda cheia, de covarde, de vagabundo, de bundão, esse time do São Paulo, esses jogadores do São Paulo, a não ser 2 deles, né, Luciano e Brenner, que se salvam no meio dessa caterva, como eu disse. Então eu espero um jogo melhor, tanto contra o Flamengo como contra o próprio Lanús, porque se continuar nessa toada de tomar gol, todo jogo cerca de 2, 3 gols em média, esquece título, esquece qualquer possibilidade de ir bem no Campeonato Brasileiro, esquece. Um time que é varado tanto assim por jogo, não tem nenhuma situação de conseguir vencer partidas. E aí, novidades, né? Igor Vinícius, que tinha se lesionado, teve uma contratura muscular, né, na coxa esquerda, foi relacionado, vai viajar sim com a delegação do São Paulo, já viajou, né, com a delegação do São Paulo para o Rio de Janeiro, e a princípio ele vai compor o banco de reservas, ele não vai entrar de cara, mas pode sim ser uma alternativa para o Fernando Diniz, para o professor Pardal, para o patético projeto de treinador na segunda etapa. Já o Hernanes, que vinha treinando, vinha evoluindo bem, né, da sua situação ali, da sua lesão na coxa, ele vinha evoluindo muito bem, vinha treinando já com seus companheiros, mas foi descartada a volta do Hernanes nesse momento. Ele nem sequer ligação do São Paulo, então o Hernanes vai ficar seguro aí para talvez, quem sabe, um possível retorno do Hernanes no jogo contra o Lanús na próxima semana. E aí, o provável time do São Paulo seria com o Thiago Volpi no gol, o Tetefon pelo lado direito, né, o projeto de lateral, o projeto de jogador, eu digo assim, que é o Tietê, o Diego Costa, Bruno Alves e o Peladeiro do lado esquerdo, aí no meio Luan, o Batuqueiro, né, o Gabriel Sara, o Igor Gomes, e aí os 2 jogadores de fato que a gente pode dizer assim, Luciano e Brenner, compondo o ataque do São Paulo. Vale lembrar também que o Flamengo vem de certa forma um pouco mexido também, não por opção do treinador, do Domenech Torrent, mas também por uma situação ali de muitos lesionados e suspensos. Só para vocês entenderem, quem está lesionado em si: Arrascaeta, Gabigol, Diego e Rodrigo Caio, que foi inclusive cortado da seleção do Tite, né? É inacreditável o Rodrigo Caio ser chamado para a seleção, mas enfim, é o Tite, né? E o seu trabalho medíocre na seleção brasileira. E como eu queria Rodrigo Caio, cara, como eu queria enfrentar esse jogadorzinho meia boca que é o Rodrigo Caio. Só pra o Brenner deixar um gol na cara dele. Como eu queria, meu Deus do céu. Mas não vai ser possível, o Rodrigo Caio está lesionado e não vai enfrentar o São Paulo. Além desses, Thiago Maia e o William Arão estão suspensos
Então o Domenech Torrent provavelmente vai colocar aí no meio de campo o Gerson e talvez um tal de João Gomes, que é um jogador da base, aí já jogou 45 minutos contra o Júnior Barranquilla na Libertadores, é um cara que está começando aí a ter os seus minutos com o técnico catalão. E aí, vai ser um jogo difícil, né, gente? Apesar do Flamengo ter essa situação de um time que não é um time titular, é um time meio misto aí, ainda tem o Everton Ribeiro, que está numa fase impressionante, ainda tem o Pedro, que está metendo caixa, tem o Bruno Henrique, que é perigosíssimo, um grande jogador, tem o próprio Felipe Luiz, enfim, e principalmente a gente não pode deixar de mencionar o goleiro, né? O Hugo ali, o goleiro Neneca do Flamengo, que tá pegando até pensamento. Então o São Paulo vai ter muitas dificuldades de jogar contra esse time muito bem treinado do Domenech Torrent. Eu tô muito curioso para ver como que o São Paulo vai se portar, porque uma das críticas que a gente faz aqui no canal é que o Fernando Diniz deveria saber jogar de acordo com cada adversário e não ele ter somente uma filosofia de jogo independente de quem ele encontra pela frente. E é isso que o São Paulo tem muita dificuldade quando vai jogar fora de casa, quando vai jogar na Argentina, quando vai pegar um Flamengo agora fora de casa. Então o Fernando Diniz precisa se adequar de acordo com o adversário. Ele não pode ter aquele toque de bola suicida lá atrás, né, junto de Volpe, junto de Tietê, junto desses jogadores bizonhos. Ele não pode ter esse tipo de situação, ter essa filosofia de jogo com esse tipo de adversário. O São Paulo tem que jogar fechadinho lá no Maracanã para não tomar uma goleada. Essa é a realidade do São Paulo nesse momento, comandado pelo Fernando Diniz. Então eu estou muito curioso para ver o que ele vai fazer, mas sabendo da teimosia e da incapacidade desse treinador, é bem provável que ele vai jogar exatamente como ele joga em todo lugar, seja aqui, seja em Marte, ele vai jogar da mesma maneira e o São Paulo tem grandes riscos de tomar uma piaba do Flamengo fora de casa, essa é a realidade. Tomara que ele tenha a cabeça no lugar e que os jogadores, nem que se os jogadores tiverem que fazer contrário ao que ele determinar, mas os jogadores têm que ter discernimento que eles estão pegando o Flamengo, que é o melhor time do Brasil e quiçá da América nesse momento ao lado do River Plate. Então eu estou muito curioso, tomara que a gente não tome uma sacola, porque também se tomar e esse treinador permanecer, olha, eu não sei mais o que pensar, gente, porque já deu, já passou dos limites esse projeto de treinador no comando técnico do São Paulo. E aí, gente, para encerrar o vídeo, eu quis separar aqui a notícia do Arboleda, né? Vocês que seguem a gente, tanto aqui no canal como lá no Instagram, se você não segue a gente no Instagram, corre lá também, Tricolazo_FC, lá no Instagram a gente sempre está postando um monte de publicações, seja dos bastidores do São Paulo, notícias, informações. Eu postei a minha opinião a respeito do Arboleda. Para quem não sabe, Arboleda foi flagrado sem máscara no baile funk. É inadmissível a irresponsabilidade desse jogador. Esse cara, para mim, já tinha que ter tido o contrato rescindido há muito tempo, muito tempo. Esse cara, para mim, ele não merece vestir a camisa do São Paulo. É um cara completamente sem responsabilidade, sem compromisso com o clube. Além de ter batido o carro, e teoricamente, segundo fontes, ele estava bêbado quando ele bateu o carro, além de ter vestido a camisa do Palmeiras, né, e ter sofrido apenas uma multa, ali já era para ter contrato rescindido com toda clareza, com nenhuma dúvida, era para ter mandado esse cara a pontapé embora ali do Morumbi. Agora ele é pego, flagrado sem máscara num baile funk no momento que a gente vive uma pandemia. Ok, parece que ele já teve a Covid-19, parece que ele já adquiriu anticorpos e teoricamente parece que ele não pode transmitir mais para ninguém. Agora a questão é que há casos de reinfecção e esse cara, ele veste uma camisa que é muito representativa no Brasil. Tem um monte de gente que olha e se espelha no que jogadores da envergadura e da importância que tem Arboleda, por incrível que pareça, ele tem a certa importância dele dentro do elenco do São Paulo e muita gente se espelha nas ações desse cara. Esse cara, por nenhum momento, será que ele pensa que ele pode ser exemplo para as pessoas? Será que ele não olha e fala, puta, eu já tive a Covid, deixa eu dar uma segurada, né? Tá começando a ter talvez uma segunda onda se aproximando aí em breve, deixa eu dar uma segurada, deixa eu tranquilizar aqui, deixa eu dar o exemplo, não fomentar aglomerações. Não, ele não tá nem aí, ele não tá pensando em nada disso, ele tá
cagando, desculpa a palavra, mas ele tá cagando pro que os outros vão pensar, falar, dizer e achar